É isso aí, meu povo. Voltamos agora para o momento mais esperado, que é a entrevista. E eu tenho muito orgulho de estar aqui com a doutora Rosiane. Gente, chega! Chega dessa história de que é pai de santo, é analfabeto, não sabe escrever, não sabe ler, não tem cultura, não sabe falar. E isso aí eu não estou falando mal dos nossos abás, não. Os nossos abás são extremamente inteligentes. As pessoas confundem muito a pessoa ser burra ou não ter inteligência, vamos colocar assim, acho que é mais adequado, a não ter oportunidade. Os nossos abás eram tão inteligentes que os africanos vêm para o Brasil e eles se assustam com a quantidade e o poder de saber e assimilação que o brasileiro tem. Porque na África, cada localidade tem o seu culto, o seu orixá, e o brasileiro conseguiu aglutinar isso tudo em uma pequena África. Então os nossos abás, por mais que não tenham tido oportunidade de estudar, eles eram formidáveis. Só que hoje, graças ao Allah, falou do Mário, a gente pode chamar o meu orixá de doutora. E a gente está aqui com essa senhora, doutora Rosiane de Iemanjá, né? Rosiane Iemanjá, Omo Iemanjá, líder da Casa de Santo, que vem de uma tradição que não é tão disseminada assim nem no Brasil e nem no Rio de Janeiro, mas porém tem nuances, é completa, tem orixás que não são cultuados em outras tradições iorubás, e tem muita coisa para estar falando para a gente, que é o Nagô e Jexá. Doutora Rosiane, diga-me quem tu és, como foi tua infância, como tu caiu de paraquedas na nossa macumba, como a senhora chegou a se formar e hoje ser uma pessoa que milita e dedica seus dias a defender a gente, a nossa cultura. Fala um pouquinho sobre você, doutora. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer o convite, pedir licença às minhas mais velhas e os meus mais velhos, tomar a benção a Pai Márcio, que é o Balaô, mas é Ogã de Iemanjá, é meu pai também, né? Cumprimentar Suami, a mulher de Oxum, minha mais velha, né? Dizer que é um prazer estar aqui na casa de vocês. Nós que estamos há algum tempo, né? A gente caminha, a gente se conhece, não é tanto tempo assim não, que a gente nem é tão velho. Ele falou que tem quase 20 anos, eu não me lembro disso, viu? Todo mundo com cara de 15 anos. E é um prazer conhecer vocês. E assim, né, eu queria, antes da gente começar a falar sobre mim, eu queria deixar algumas questões que eu acho que são muito importantes. Primeiro, que o fato de eu ser doutora não me capacita nem me qualifica para nenhuma função no terreiro. Da mesma forma que eu ser Yalorixá não me faz uma doutora melhor nem pior. Quero dizer que continuo andando descalça no terreiro. Eu faço parte de um movimento, né? Eu sou uma mulher constituída no terreiro. Eu chego na universidade já como Yalorixá, né? Eu não sou uma antropóloga que vai fazer pesquisa e se encanta, como a gente teve aí a primeira leva, né, dos antropólogos brasileiros. Eu sou uma mulher que, assim como a Dailton Moreira, né, que é herdeira de Mãe Beata, assim como a Alessandra Nizinga, que é uma ebome muito, muito antiga, assim como Marcos Rezende, né, o Ojobá do Oxumaré, somos pessoas que nos constituímos nos terreiros e chegamos à universidade. Mas eu quero dizer que isso não me faz melhor do que... Porque eu venho do candomblé. Eu venho... Candomblé com o R puxado. Eu venho do candomblé e eu venho deste lugar onde a gente continua cortando o pescoço de galinha do mesmo jeito, a gente continua fazendo as mesmas cantigas. Usando o obi de 2 gomas quando necessário. Utilizando o meu obi d'água, porque foi assim que eu aprendi com a minha mãe, né? Alafiando Exu na lobaça, porque foi assim que eu aprendi com minha mãe, e com meu pai, e com minha avó, né? E continuo ouvindo os meus mais velhos com todo amor e carinho, porque é deles que vem a sabedoria das nossas tradições. E quero também trazer que as primeiras universidades foram na África.
a experiência de um lugar onde se reúne o conhecimento para que se espalhe esse conhecimento se constitui primeiramente no Marrocos, que é a Universidade de Alcoraíne, ainda hoje de pé, e no Mali, que é a Universidade de Timbuktu. Isso embasado cientificamente. Claro, com todo o modelo de universidade que a Europa replica, reproduz, é um modelo de universidade. É nosso, é preto. Nosso, é preto. Né? Então, esse lugar do conhecimento sempre foi nosso. Né? Esse lugar do conhecimento, esse lugar da ciência, ele sempre foi nosso. É importante ressaltar que a tecnologia da pecuária foi trazida pelos primeiros africanos que não chegaram aqui escravizados. Escravidão é uma categoria econômica. A condição política que os nossos ancestrais chegaram aqui foi como prisioneiros de guerra. A gente não pode nunca esquecer que, naquele momento, a Europa empreendia uma guerra nos territórios africanos para vilipendiar, explorar, matar e trazer seres humanos, trazer prisioneiros de guerra para trabalharem na condição de escravizados, porque aí é uma categoria da economia, da política econômica. Então, a gente precisa ter isso muito escurecido nas nossas cabeças, porque o meu diploma de doutora não me serve de absolutamente nada no terreiro. Para onde eu olho, é para minha Ialorixá, é para as minhas mais velhas, é para essas mulheres que sustentaram o orixá até aqui, e são elas que me trazem o conhecimento ancestral e o modo de vida e a orientação de vida e de sacerdotisa que eu preciso. Eu adorei o escurecida ao invés de esclarecida. Adorei. Eu acho que a gente precisa muito escurecer as nossas concepções de mundo, né? E dizer que também, né, nesse sentido, quem está na vanguarda das lutas pela nossa manutenção e pela nossa sobrevivência é necessariamente, nesta ordem, os terreiros como associações políticas, né, de todos os nossos ancestrais e antepassados que aqui chegaram, que se mantiveram associados através das práticas que são... As pessoas têm mania de dizer que são práticas religiosas, mas a gente está lidando com modos de vida, com modos de ser e de existir, a partir dos sistemas políticos, dos sistemas jurídicos, das formas como nós nos entendemos enquanto seres humanos. Né? Então, as primeiras associações políticas, elas se constituem a partir das nossas trocas, das nossas relações políticas, ainda nesse processo de escravização, né? E, segundamente, e posteriormente a isso, a todas as pautas implementadas pelo movimento negro brasileiro. Então, eu acho que é importante a gente perceber também que nossos maiores intelectuais, e aí a gente vai de Manuel Quirino, do século XIX, que já vai dizer lá no final do século XIX que quem coloniza, quem dá o tom no Brasil, né, o colono preto. Ele escreve um livro sobre isso, que quem civiliza o Brasil são os africanos que aqui chegam, né? Então ele tem um trabalho de Manuel Quirino, está público na internet, que é dizendo que a civilização ela chega através do negro, ela chega através dos africanos. A tecnologia da pecuária, por exemplo, a mãe Sandra Lee Bueno tem uma fala muito interessante, né? Que ela diz que em Pelotas, quem traz essa tecnologia, que faz com que a peste, né, e as doenças, devido ao grande volume de sangue do gado que é abatido, quem consegue trazer a tecnologia para o escoamento desse sangue são exatamente os africanos. Ou seja, se o mundo come... Se o mundo come, é graças a nós. Pois é. Se existem projetos arquitetônicos, a arquitetura, a pecuária, a agricultura, a astronomia, a anatomia... Não vamos longe, as pirâmides. Nós estamos falando de conhecimento. Aliás, o Renato Nogueira, que é um filósofo
né, que tem feito um trabalho muito espetacular. Ele traz essa discussão sobre o conhecimento, né, e do quanto nós acabamos sendo socializados numa ideia branca, embranquecida, né, de que o conhecimento pertence à branquitude. Até o Cristo botaram branco. Assim, a branquitude, a universidade serve para a gente aprender a falar a língua de branco. Ela não serve para... Ela ainda não nos serve como lugar de ajuda. A universidade, em muitos sentidos, né, ela nos consome. E ela tem interesse nos nossos conhecimentos. Ela, como já diz a Derbal, né, a Derbal Moreira, filhos do Mãe Beata, Shubum Derbal, né, a universidade ela tem muito interesse naquilo que nós produzimos e conhecemos, mas ela também tem limites, porque quando ela entende que nós, mulheres e homens pretos de terreiro, não servimos, não estamos mais de acordo com os interesses da branquitude, essa universidade também nos dispensa, né? E essa universidade, ela tem as suas próprias políticas, né? Então, assim, a gente ainda tem muito que avançar dentro do que a gente entende de enfrentamento à branquitude, de enfrentamento a essa concepção colonialista, né, de que nós, homens e mulheres pretos, estamos à disposição dos brancos para fazerem a política deles, né, e ainda temos muito que avançar, né? É fundamental a gente dizer que estarmos na universidade hoje não é um privilégio. Estar na universidade hoje é reparação histórica. As cotas foram e são muito importantes. A gente hoje, eu cheguei na pós-graduação da antropologia da Universidade Federal Fluminense em 2012, aos 40 anos de idade. E eu era a única mulher negra. E vamos combinar que eu sou uma mulher negra, pouca tinta. O que o movimento negro chama de pouca tinta, eu tenho consciência disso. O que chamavam antigamente de socialmente branca. Exatamente. Né? Eu tenho passabilidade, como diz Kabengele Munanga. A polícia sabe que eu sou branca. A polícia não tem dúvida que eu não sou branca. A polícia é melhor, né? O Tribunal de Justiça tem certeza que eu sou uma mulher negra. Mas, dentro dessa sociabilidade da gente, eu tenho uma coisa chamada passabilidade. Né? Em Madureira, em Caxias, eu sou lida como uma mulher branca. Mas no Tribunal de Justiça, no Leblon, ninguém tem dúvidas de que eu sou uma mulher negra. Né? Então, neguinha, exatamente. Né? E nordestina. Então, não consegue ser branca nunca. Enfim, baiana. Então, eu acho que a gente tem algumas questões, sabe, Babá, que a gente precisa deixar muito evidenciado, porque título acadêmico não serve de absolutamente nada quando eu tenho que abrir meu jogo de búzio. Se não é o conselho da minha mãe, se não é a minha mais velha que buzina no meu ouvido, se não é um amigo mais velho que eu posso consultar, né? Pai Bambala não precisa de universidade. O conhecimento que ele tem é altamente superior a qualquer um que eu possa acessar. Ele é a universidade. É uma universidade. Né? Então, a gente precisa entender que são conhecimentos diferenciados, né? Que, evidentemente, a gente vai, para nós, entendendo, né? Eu chego na universidade, evidentemente, a minha leitura dos textos, a minha prática acadêmica, elas são orientadas pela minha vivência de terreiro. Eu sou uma mulher de terreiro. Né? Então, as minhas leituras, elas têm uma outra forma de se expressar. E eu acho que isso é importante, porque eu vejo hoje, né, um bando de gente achando que, pelo fato de ter uma graduação, pelo fato de tem alguma prerrogativa. Tem alguma prerrogativa, ou pode... vocês me perdoem o linguajar, que podem ditar regras e se acham melhores do que os mais velhos, que foram aqueles que efetivamente sustentaram o candomblé.